Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Social, nosso espaço de reflexão de todo domingo. Hoje vamos falar sobre um assunto muito sério, que infelizmente tem destruído a vida de muitas pessoas: a dependência emocional e os relacionamentos abusivos. Quando alguém se vê preso em um relacionamento abusivo, o que está em jogo não é apenas a falta de sorte no amor, como muitos pensam, mas a destruição de sonhos, da autoestima, muitas vezes da própria identidade. Escolhas erradas feitas sem consciência do porquê estamos nos envolvendo com um abusador podem nos prender em ciclos repetitivos de muita dor e sofrimento, com cicatrizes que podem durar uma vida inteira. Muitas pessoas se perguntam: por que está acontecendo isso comigo? Por que me envolvo com esse tipo de relação? A verdade é que muitas vezes a dependência emocional e os padrões que carregamos nos empurram para escolhas que parecem inevitáveis e o impacto é devastador. Hoje no Conexão Social vamos abordar essa questão tão delicada e descobrir como quebrar esse ciclo. Para nos ajudar a entender e oferecer soluções, temos a honra de receber a renomada psicóloga e especialista em relacionamentos, a doutora Carolina Leão. Ela viveu a dor de perto, viu? E na sua própria história. E ela transformou essa experiência em uma missão de vida. Doutora Carolina tem ajudado milhares de mulheres a se libertarem de relacionamentos abusivos e reencontrarem a força interior. E hoje ela está aqui conosco para te ajudar a encontrar uma saída também. E eu quero te convidar para a gente dar as boas-vindas à querida doutora Carolina. Seja muito bem-vinda, viu? Que honra Obrigada. Te receber no nosso Conexão Social. A honra é minha, é um prazer esse programa que eu amo tanto. Então, terceira vez já? É, terceira vez, né? Mais um programa que ajuda tantas pessoas, então é uma honra para mim estar aqui, poder falar, né, com essas pessoas que estão nos ouvindo de um assunto tão importante. Sim, e como eu disse, tem pessoas que estão ainda achando que é apenas um acaso, né? Porque às vezes ela está num relacionamento abusivo e ela consegue sair, depois entra em outro, e é um ciclo que parece que não tem fim. Sim, né? Vira um padrão, né, repetitivo na vida de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. Um padrão que é muito destrutivo. Então, muitas vezes a mulher fala que, as pessoas às vezes falam, fulana tem dedo podre, né? Não é isso. Na verdade, é uma pessoa que veio de uma família e que já tinha uma convivência disfuncional na sua infância, ela tende a repetir na vida adulta, nos seus relacionamentos afetivos, padrões muito parecidos com os que ela viveu na sua infância, né? Então, mulheres que têm pais, por exemplo, muito rígidos, pais abusivos, pais agressivos, né, pais muito exigentes, elas vão buscar no parceiro um padrão muito parecido, né, e acabam sofrendo durante toda a vida, seja com esse mesmo parceiro ou seja repetindo esse padrão com vários parceiros. Verdade. Agora, só para que as pessoas de casa fiquem conscientes, que é o tema que você sempre fala, deixar as pessoas conscientes, vamos só dar uma pinceladinha no que é um relacionamento abusivo e no tema que você mais fala, que é o relacionamento abusivo com um narcisista. E depois a gente vai dizer por que as pessoas elas se conectam com esse tipo de personalidade, né? Uhum. Um relacionamento abusivo, que hoje é um assunto já bastante falado, né? Eu costumo dizer que na minha época, quando eu era jovem, isso nem era quase falado, mas um relacionamento abusivo é um relacionamento desigual, onde um indivíduo ele tem mais poder do que o outro, ele tem mais direito do que o outro, e ele usa desse poder para subjugar o outro. Então é aí que a gente configura um relacionamento abusivo. Uma pessoa manda e a outra obedece, né? As regras são ditadas por um só, não é um relacionamento de troca. Então, no abuso, existem várias vertentes. Você tem o abuso físico, você tem o abuso emocional, você tem o abuso sexual, patrimonial, tudo que a gente tem descrito ali na Lei Maria da Penha, né? Sim. Mas o que é mais difícil das pessoas entenderem é o abuso psicológico, o abuso emocional. Porque muitas mulheres sofrem o abuso psicológico e elas nem percebem que estão sofrendo.
Então, isso é uma coisa muito importante das mulheres saberem identificar, porque isso vai adoecendo essa pessoa, a vítima, e ela nem está se dando conta disso. Por isso as mulheres ficam anos, muitas vezes, numa relação sem perceber que estão sofrendo abuso, sem perceber que estão adoecendo. E acham que é o jeito dele, todo mundo tem defeito. Começa a justificar o padrão de comportamento do outro para permanecer nessa relação. É muito comum ser assim, né? Agora eu queria que você falasse algumas características para que a pessoa que está nos assistindo agora se identifique. Uhum. Como é que ela sabe que ela está sofrendo um abuso? Então, alguns exemplos, né? Às vezes na fala, né? Eu falo que muitas vezes existem abusos até disfarçados de elogios. Por exemplo, você tá bonita essa roupa, mas ficava melhor quando você estava mais magra. Né? Uma coisa bem simples. Parece que é um elogio, mas na verdade você está sendo desqualificada, você está sendo diminuída. Então tudo que diminui a autoestima de uma mulher, por exemplo, ou de um indivíduo, isso é um abuso psicológico. Existem abusos que a gente chama de gaslighting, que é quando a pessoa fala uma coisa para você e depois ela disse que não te disse. E se você fala, ela diz que você está criando coisas e chega até uma pessoa, dizer que a pessoa é louca, Exatamente, né? Muitas vezes faz promessas, fala que vai fazer alguma coisa ou que fez alguma coisa, e aí a vítima vai questionar, você me disse isso. Não, eu nunca disse isso. Né? Você está criando coisas, você está inventando coisas. Ou muitas vezes a mulher, isso é muito comum, né? Ela vê alguma coisa sobre esse parceiro, ou no celular, ou alguém conversando com uma mulher. Não, você é louca, você está vendo coisas, isso aqui só é uma amiga, isso aqui é só uma pessoa que eu estudei. Então, o gaslighting é sempre uma tentativa de confundir a vítima, né? Seja pela fala, seja por situações que essa vítima vê e aí ela é desacreditada, ela é induzida a desacreditar no que ela está vendo. A ponto dessa vítima falar, meu Deus, será que eu vi mesmo? Será que eu estou ficando louca? Será que isso é coisa da minha cabeça? Né? E isso gera uma confusão enorme nessa pessoa que sofre abuso. Isso é um tipo de abuso psicológico. A pessoa fica pisando em ovos, né? Chega um momento que a pessoa prefere se fechar, se recolher, né? Sim, nem falar, né? Quando a vítima precisa pensar no que ela vai falar, será que eu vou falar isso? Ele vai brigar? Será que eu peço aquilo? Não, eu não vou falar agora. Como é que eu falo isso? É isso, essa sensação de estar pisando em ovos, medindo as palavras. Então, tudo é motivo de instabilidade, de medo, né? De ansiedade, que é muito comum na vítima de quem sofre abuso psicológico, né? Ansiedade, medo, esse pisar em ovos que você está falando, é uma característica de uma relação abusiva. Esses dias eu estava vendo uma matéria, e você deve trazer informação melhor, que fala que a pessoa que sofre abuso por um tempo, ela vai ficar doente na mente, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque não é só, eu não tenho alternativa. A questão é que você está ficando doente. Exatamente. Existe um adoecimento psíquico, né, das doenças mentais, e existe adoecimentos físicos. Então, por exemplo, mulheres que sofrem abusos, elas vão desenvolver transtorno de ansiedade, ou transtorno depressivo, que é a depressão, ou transtorno de estresse pós-traumático, ou os três. Eu costumo dizer que esse é o pacote básico, né? Então a pessoa, ela tá sempre ansiosa, tá sempre com medo, ela tá sempre angustiada, aí ela não dorme direito, ela não come direito, ou ela come demais, né? Ela deprime, ela não tem mais alegria de viver, ela não tem mais sonhos, ela não tem mais projetos, ela não tem coisas que são dela própria. E o transtorno de estresse pós-traumático, que é um tipo de transtorno de ansiedade, né? A pessoa tem pesadelo, a pessoa tem pensamentos intrusivos, aquilo fica vindo na cabeça dela, cenas do que ela viveu. Então, é um adoecimento psíquico muito sério, que as mulheres muitas vezes também não percebem. E além disso, o nível de estresse de uma mulher que está sofrendo um relacionamento abusivo, ele é altíssimo. Então, o cortisol dessa pessoa, ela está muito alto. E isso faz com que ela possa desenvolver diversas doenças físicas mesmo. Então,
dor de cabeça, enxaqueca, dores no corpo, alergia, doenças autoimunes, inclusive câncer. Que é um nível mais hard, mas que com o tempo a pessoa desenvolve. Porque como o nível de cortisol no organismo está muito alto, esse ambiente do organismo ele é um ambiente que não está saudável. E isso proporciona o desenvolvimento de várias doenças. Sim. Agora, só para a gente falar um pouquinho o que é o transtorno de personalidade narcisista. O que é isso? É um comportamento? É alguém que resolve do nada? Vou ser um mal? Como funciona essa pessoa, doutora? Então, eu falo muito sobre narcisistas porque a maioria dos homens abusivos são narcisistas ou psicopatas. O que é narcisista e psicopata? São transtornos de personalidade. Isso está descrito lá no DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais. E no CID, médico também, onde os médicos têm aquela numeração para as doenças. O transtorno de personalidade narcisista é um transtorno que desenvolve na infância, ou seja, aquela criança que cresce num ambiente disfuncional, com muitos problemas, mas ele vai aparecer de fato as características na vida adulta, após final da adolescência e a vida adulta. E essa é uma pessoa que a personalidade dela se fundiu com uma distorção do que é saudável, vamos dizer assim. Então, ela vai ser uma pessoa sem muitos princípios éticos e morais. É uma pessoa que não tem empatia, é uma pessoa que busca por admiração, bajulação e uma pessoa que se sente muito superior aos outros. Então, por que essas pessoas são abusivas? Porque elas olham para os outros, para a mulher, principalmente dentro de casa, e ela entende que esse narcisista entende que a mulher está ali para servi-lo. O narcisista acha que todo mundo está no mundo para servi-lo, especialmente... Ele é o alecrim dourado. Eu falo que é o rei sol, Todas as estrelas estão ao redor. Exatamente, todo mundo tem que orbitar em volta dele. Então ele é o cara que está sempre certo, ele que sabe de tudo, ninguém sabe de nada, só ele é esperto e inteligente. Todo mundo tem que paparicar ele, fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Ele quer que todo mundo fique ali em volta. Então, mente muito, manipula. Então, o narcisista trai muito, Ele usa as pessoas. O narcisista, ele se relaciona e ele se casa porque ele tem benefícios com isso. Bom, agora, na outra ponta, tem sempre aquela pessoa que a gente chama de a vítima, Sim. E que hoje a gente quer te ajudar a sair da vítima, do vitimismo, Hoje a gente quer que você saia desse lugar. Por que essa moça, ou esse moço, para os homens não ficar chateados com a gente, por que ela tem 10 homens? Ela tem 10, ela foi apresentada para 10. 9 são pessoas bacanas que nem ela, que quer fazer uma família, que quer construir a família, ter filhos e ser bacana, mas tem um narcisista ali no meio. Por que ela escolhe justamente o narcisista, doutora? O que tem ali nessa... Que mistério que tem ali? Que conexão, Que conexão. Tem nisso. Então, geralmente são mulheres que são dependentes emocionais. O que é dependência emocional? Isso é muito importante da gente entender. A dependência emocional também é um transtorno de personalidade e está no grupo do transtorno dos ansiosos, vamos dizer assim. Então, a dependência emocional também ela é criada num ambiente familiar disfuncional. Então, uma criança, eu vou falar mulher porque a maioria são mulheres, tá? Mas pode ser homens também. A mulher que cresce num ambiente familiar em que ela é muito exigida, ou que ela é muito criticada, ou que ela é desvalorizada, essa criança que não é acolhida, não é compreendida, que não recebe afeto, ela pode desenvolver dependência emocional. Ou seja, ela entende desde muito cedo que ela não é amada, então ela decide inconscientemente, tá, gente, que ela vai ser útil. Porque quem sabe, se ela for muito boazinha e se ela fizer tudo o que o pai quer ou que a mãe quer, ela vai ser vista, ela vai ser amada. Então ela começa a desenvolver um padrão de agradar desde muito cedo. Ela abre mão da sua própria personalidade para ser aquilo que o pai espera ou que a mãe espera.
E aí essa personalidade vai se desenvolvendo com a dependência emocional, que é: eu estou sempre disponível para agradar o outro, para que o outro me enxergue, para que o outro cuide de mim, para que o outro me ame. Né? É quase uma tentativa de comprar o amor do outro. Eu vou ser boazinha para que o outro me ame. E isso vai para a vida adulta. Né? A dependente emocional é aquela mulher que ela vai estar sempre buscando alguém que cuide dela, alguém que valide ela, alguém que dê para ela aquilo que os pais não deram para ela. Ela transfere isso para as relações afetivas na vida adulta. Então, essa mulher, quando ela tem ali 10 homens e tem um narcisista, por que ela vai se sentir atraída pelo narcisista? Provavelmente porque o narcisista vai se apresentar como o príncipe, o salvador, aquele que vai resolver todos os problemas da vida dela, que vai cuidar dela, que vai fazer tudo aquilo que os pais não fizeram. Né? Então, porque o narcisista ele é muito manipulador, principalmente quando ele conhece a vítima. Eu falo que ele vem como um príncipe e ele vai falar tudo que essa vítima quer ouvir. E aí a dependente emocional fala: nossa, achei o príncipe que vai cuidar de mim. A dependente emocional ela busca muito por cuidado, alguém que supra ela nos cuidados que ela não teve quando criança. Tem a questão também da sensação de não merecimento, né? Sim. Porque ela não foi validada, ela sofreu essa questão de não ter aceitação dos pais, viveu algum tipo de abuso na infância, então agora ela acha também que ela não tem valor, que ela não merece. Sim. E que ela deve ficar nesse relacionamento porque não existe mais nada para ela nessa vida. Nada melhor que isso, Nada melhor que isso. E por que essa pessoa fica nesse relacionamento sem força para sair? Porque é muito difícil sair, né? É muito difícil. Fica 20, 30, eu vejo relatos lá na sua página de 30, 40 anos. Exatamente. A pessoa sabia que aquilo não ia mudar, mas ela continuou. Existem 2 fatores que são muito determinantes. O primeiro é esse que a gente está falando, da dependência emocional, né? Mulheres que são dependentes emocionais são mulheres que tendem a ficar num lugar que ela recebe muito pouco, né? Migalhas, justamente porque elas não acreditam que elas merecem algo melhor. Elas não acreditam que não tem nada melhor para elas lá fora, né? E elas também têm muito medo de cuidar de si próprias. Elas têm uma sensação de incapacidade, é um pavor. Isso não é muito consciente, tá, para dependente emocional, mas é um pavor de dar conta de si sozinha. Ela sempre tem que ter como se fosse uma muleta, alguém do lado, mesmo que aquele cara não faça nada por ela, não ofereça nada para ela, mas ele tá ali do lado. Eu tenho um marido. Isso já dá para ela uma certa, é como se fosse uma muleta, uma sensação de segurança. Então a dependência emocional é o primeiro fator que dificulta as mulheres saírem do relacionamento, né? A baixa autoestima, porque às vezes as mulheres não são dependentes, mas elas têm baixa autoestima, que também está dentro da dependência emocional, a baixa autoestima. Mulheres que não acreditam em si, mulheres que não foram validadas, que não confiam em si mesmas. Então elas vão ficar nestes relacionamentos achando que não tem nada melhor. E a teia psicológica que o narcisista, que o abusador cria em volta dessa vítima, dessa mulher. É muito difícil sair. Por quê? Porque ele faz com que a vítima acredite em coisas que não são verdades, como a culpa é dela, do relacionamento não dá certo. Ninguém vai te querer. Ninguém vai te querer. Você é um estrupício na vida. Isso, você é louca, ciumenta, problemática, né? Isso tudo vai mudando a mente dessa vítima e ela não acredita que ela é capaz de conseguir algo melhor, né? Que ela possa viver melhor, mesmo que não seja com outra pessoa. Ou ela tem medo de viver sozinha, ou ela tem medo de não achar alguém tão bom quanto esse fulano. Na verdade, dificilmente ela vai achar alguém pior que esse fulano, mas... É a única coisa que ela conhece, né? É a única coisa que ela conhece. A referência que ela tem. E o próprio abusador, o próprio narcisista faz com que ela acredite que aquilo é bom demais para ela, que ele tá ótimo com o que ela tem. Então ela vai ficando. Então a dependência emocional e essa teia emocional que o narcisista cria, psicológica em volta dela, dificulta com que ela saia e muito.
Então agora vamos para a parte boa. Como é que a gente quebra esse ciclo? Como é que sai disso? Como é que sai disso? Porque tem esperança, não tem? Tem esperança. Pelo amor de Deus. Tem esperança, claro. Eu acho que o primeiro passo é identificar, né? Será que eu sou uma dependente emocional? É avaliar, né? Será que eu coloco o outro no centro da minha vida e tudo, né, que eu vivo gira em torno deste outro? Ou será que eu tenho baixa autoestima e estou num relacionamento que eu estou vivendo de migalhas, né? Que muito mais me tira, me suga do que me oferece algo? Se você se vê nessa situação, é muito importante que você busque ajuda profissional, né? Você busque terapia, você busque profissionais que entendam do assunto. Hoje a gente tem na internet muita informação sobre isso, mas claro que um acompanhamento é o ideal para esse caso. Mas o que a mulher precisa fazer? Ela precisa primeiro olhar para si e retomar a sua identidade. O narcisista, o abusador, ele rouba a alma, ele rouba a identidade dessa mulher. Então ela precisa olhar para si e reconhecer as suas capacidades, né? E mudar essas crenças de que ela não é capaz, de que ela não vale nada, de que ela não merece algo melhor. Eu digo que é retomar as rédeas da vida, parar de orbitar em volta do outro, retomar os seus sonhos, os seus planos, o seu propósito de vida, né? Reconhecer que Deus te chamou para algo muito bom nessa terra, não para ficar orbitando em volta de ninguém, né? Não só para servir um indivíduo que te suga, né? Você tem um propósito, você veio aqui por algo. E a partir do momento que a mulher começa a entender isso, isso já é libertador. E o segundo ponto é entender como que esse abusador, como que esse narcisista age com ela, entender este perfil. Porque a partir do momento que ela entende como é que funciona esse jogo de manipulação, ela consegue sair mais fácil desse jogo. Porque ele cria essa teia emocional. Então, quando essa mulher entende, ele é um narcisista, né? Ele é um abusador, ele funciona dessa forma, ele faz isso comigo, ela começa a ter um distanciamento emocional, ser mais racional e falar, não, eu não quero isso para mim. Eu dou conta de viver melhor sem isso. Então é um processo de autoconhecimento mesmo. Sim. Né? E de retomar as rédeas da própria vida. E não ter medo. Dizer que é fácil, não é fácil. Por que não é? Porque a mulher, ela idealizou, né? Uma família. Sim. Então, virar as costas, de repente, para algo que ela acredita ter construído, né? E que ela acha que tem, porque você não tem. Não tem. Você não tem um marido, né? Não tem um relacionamento. Companheiro, não tem um relacionamento. Não tem uma família. É duro dizer, mas é a verdade. Sim. Então, não é fácil você, primeiro, aceitar isso. Que isso é uma verdade. E sair disso, né? E, de repente, enfrentar, talvez, pessoas que não vão te apoiar. Sim. Normalmente, ela não vai ter apoio. E a gente aqui não está te apoiando a se separar por qualquer motivo que não seja esse. Porque a gente está tratando de um assunto específico, né, doutora? De abusos, violência, né? A gente não está aqui incentivando ninguém a se separar, não é esse o caso. Só que também a gente não quer te ver sofrendo e a gente precisa te dizer o que está acontecendo com você. Então, precisa ter coragem, porque não é fácil virar as costas e recomeçar. Eu acho que é muito importante você falar do recomeço, só que tem uma coisa muito boa nisso, que é a liberdade, né? A sensação de você saber que agora você está livre, o peso que sai das costas, né? Dá medo, né? Porque é isso, o novo dá medo, o novo é o desconhecido. Então, eu tenho que abrir mão de tudo que eu planejei, que eu sonhei, como você falou, né? Da família que eu planejei, que eu projetei, abrir mão do sonho, não é só abrir mão do outro, né? Abrir mão do meu sonho, daquilo que eu projetei para minha vida. Às vezes tem uma casa, às vezes tem filhos, né? Exatamente. Mas tem patrimônio envolvido. Financeiro, né? Sim. Mas, na verdade, você não está vivendo um sonho, você está vivendo um pesadelo. Então, é preciso sair do pesadelo, ou seja, é preciso desconstruir isso que você está vivendo, até para você ter a chance de construir essa família, se você quiser.
ainda. Enquanto é tempo. Enquanto não esperar tempo. passar 20, 30, 40 Exatamente. anos, né? E se você não quiser reconstruir uma família, de você ter paz, de você viver bem, né? Sozinha, se for o caso. Porque viver com um narcisista, com um abusador dentro de casa, eu falo que é um inferno na terra. Você tá ali todos os dias tomando um copinho de veneno. Não tem como você não adoecer, não tem como você não sofrer. Então, você vai sentir medo, porque você vai ter medo de viver sozinha, como é que eu vou dar conta de mim, como é que eu vou dar conta dos filhos, o medo do desconhecido, eu não sei como é que vai ser, mas é preciso atravessar essa ponte para ver que do outro lado tem uma vida de paz, antes de tudo. Você sempre fala, né, que há vida após o narcisista, né? Existe vida e vida boa após um narcisista. Sim. Né? Eu sou prova viva disso, então eu posso dizer. E você tem paz, então só de você não ter uma pessoa dentro da sua casa te criticando o tempo inteiro, te desqualificando o tempo inteiro, reclamando o tempo inteiro, mentindo para você, te enganando, só isso já é um grande alívio, né? Só dos seus filhos não terem um ambiente tóxico para eles viverem, isso já é outra conquista enorme, porque muitas mulheres acham, mas eu vou separar, tenho meu filho pequeno. Quanto antes, melhor. É muito pior ficar do que separar. Exatamente. Quando se trata de pessoas assim. Quando você tem filhos, é muito pior para os filhos crescerem num ambiente desse, tóxico, né, pesado, do que ter a casa da mãe e a casa do pai. Porque pelo menos na casa da mãe eles vão ter um ambiente tranquilo e saudável. Verdade. Né? Então vão ter medo, sim, vão ter medos, mas depois que você atravessar a ponte, né, do medo, que você sente medo dessa transição, você vai ver que existe paz, existe tranquilidade, existe possibilidade de uma nova família e existe a sua vida, a sua história, os seus sonhos que você pode viver. Então, vale a pena fazer essa travessia. Sim. E buscar ajuda sempre. Sempre. Eu creio muito em Deus, você também. E assim, não tem como você que está nos assistindo nessa tarde, que está vivendo esse pesadelo, esse sofrimento. Acho que a maior terapia que a gente pode começar fazendo é falando com Deus, né? É verdade. Porque com Ele não tem nem hora, você pode falar o quanto você quiser, é de graça, né? E pedir ajuda para você sair, mas pedir com sinceridade, não querendo fazer a sua vontade, mas deixando Ele mostrar para você a vontade dele. Isso. E Ele vai colocar pessoas no seu caminho que vai te ajudar, você vai conseguir sair. Bom, os meninos estão sinalizando que está chegando ao fim, passa rápido sempre. Passa rápido, Viu por que você tem que voltar? Volto sempre. Tem que voltar sempre. Mas eu queria que você falasse o que você está fazendo lá agora. Eu sei que você está gravando cursos, viajou muito esse ano. Eu gosto de viajar, você sabe, né? Fez várias coisas, tem muitas novidades. Queria que você deixasse mais uma mensagem final e dissesse o que você está fazendo. Eu tenho, como a Eunice querida disse, eu hoje dedico a minha vida a ajudar mulheres que vivem relacionamentos abusivos, né? Então eu tenho um Instagram que eu dedico, todo o conhecimento que eu tenho tá lá, tá disponível gratuitamente para vocês. Eu criei um processo terapêutico para ajudar mulheres, porque eu não consigo atender todas as mulheres individualmente, que se chama Programa Mude Sua História. Então eu tô, né, sempre investindo nesse processo, sempre estou melhorando esse processo para que você, né, que não pode às vezes fazer uma terapia individual, você possa fazer esse processo inicialmente para você entender qual é o caminho da sua cura, para você entender que é possível sair deste relacionamento. E mesmo você que já saiu e tem dificuldade de seguir em frente, você ainda está presa nessa história do passado, com as suas feridas, com seus traumas, você pode se curar para seguir em frente e ser feliz novamente, né? Viver o seu propósito, que é para isso que nós estamos aqui. Então eu faço isso com muita alegria, com realmente é o meu propósito de vida, né? Por ter vivido também isso, eu sei como é essa dor e eu sei que é possível sair. E eu tô aqui para ajudar você que quer sair dessa situação, que quer mudar a sua história e seguir a sua vida e ser feliz novamente. Maravilhoso. Eu quero te convidar para seguir a doutora Carolina Leão Psi. A gente vai deixar aqui também o @. Vale muito a pena, é esclarecedor.
Ela está lá todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E isso é extraordinário. A gente tem relatos de pessoas que de verdade conseguiram sair, fizeram o seu curso e estão hoje muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Parabéns, viu? Obrigada. Pelo seu trabalho, que Deus te abençoe. Amém. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, por esclarecer, por falar de uma forma tão legível, né? Até porque você viveu isso na pele e a gente poder ajudar tantas pessoas que nos assistem nessa tarde. Obrigada a você por dar voz a esse assunto tão importante, né? Que tantas mulheres sofrem, a gente sabe, homens também, mas num número menor, e que para que essas mulheres se conscientizem, possam ser livres e viverem as suas histórias. Muito obrigada, você é uma honra. Obrigada sempre, viu, querida? Muito e volte. Bom, a gente não precisa falar mais nada. Eu acho que tudo isso que a gente ouviu aqui nessa tarde nos deixou, mais uma vez, muito conscientes. Lembrando que sempre é importante você buscar ajuda, não fica sozinha e não toma decisão sozinha. Eu acho que essa ajuda que foi oferecida aqui e as oportunidades que a gente tem hoje, graças a Deus, nos tira desse lugar. Como a doutora Carolina falou, é uma experiência e Deus, Ele é especialista em transformar feridas em flores. Então deixa Deus transformar suas feridas. Não fica aí sofrendo, Ele não te criou para sofrer, acredite nisso. Eu, assim como ela, acredito muito que tem uma vida e uma vida muito boa do lado de lá, após um passado com um narcisista. Então saia daí, sim, a gente está aqui para te ajudar, viu? Eu quero dizer que esse conteúdo inteiro ele vai ficar disponível no YouTube. Você pode acessar depois quantas vezes você quiser e assistir. Por hoje a gente quer te desejar uma ótima tarde, né, doutora? Dizer que você é muito importante, que você tem um futuro brilhante pela frente. Busque isso. Siga a doutora, siga o programa Ressoar, me siga também. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.